Santo, amém. Agora nós vamos começar o nosso encontro com uma música de preparação para entronizar o que nós vamos ver nesse 12º domingo do tempo comum. A música é Nada Te Perturbe. Eleva o pensamento, no céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue, com o coração grande, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória vã, nada tem de estável, tudo passa, nada te perturba, nada te esconde, tudo passa. Aspira as coisas celestes que sempre duram, fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa, mas não há verdadeiro amor sem a paciência. A confiança e fé viva mantém a alma. Quem crê e espera, tudo alcança. Deus não muda, a paciência tudo alcança. O inferno é passado, embora se veja, engana seus furores. Quem a Deus tem, ele veio desamparos, cruzes e desgraças, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. E depois vens do mundo, pois tudo é nada, ainda que tudo perca, só Deus basta. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Só Deus basta, só Deus basta. Então fala um pouco, né, de perturbação, talvez de medo, confiança. Então eu queria saber dos meninos um pouquinho o que é ter confiança. O que os meninos acham que é ter confiança? Eu acho que ter confiança é você poder contar com aquela pessoa para qualquer coisa. Confiança é quando a gente quer contar uma coisa que é muito importante, aí a gente confia naquela pessoa, a gente conta pra ela, sabendo que ela não vai contar mais pra ninguém. É isso da confiança, pra mim. Nesses dias que vocês estão vivendo de pandemia, vocês têm praticado a palavra de Deus? Tem praticado, tem lido, ou tem agido conforme a palavra de Deus? Confiança, ainda mais em tempos em quando a gente vive de tribulação, alguma coisa que abala a nossa vida,
é acreditar e ter confiança que a palavra de Deus vai nos trazer esperança. Está na Bíblia. Vocês acreditam que somente Deus tem poder sobre a nossa vida? Que só Ele pode nos conduzir? Ele que tem a direção em nós. E você pode evangelizar? Claro que sim. Sim. Seria com medo ou com coragem? Com coragem. Coragem. Ele mesmo disse, não tenhais medo. Então vamos ler lá o Evangelho. O que diz para nós hoje? Fala, Senhor, que te escuta teu servo. Aleluia, 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 aleluia. Tu tens palavras de vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então agora vai tirar um minutinho aí para reler o Evangelho, para a gente poder conversar um pouco sobre o que Deus tem para falar para a gente hoje. Antes da gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho, eu pedi que hoje vocês preparassem algumas imagens, não foi? De pessoas importantes, que vocês acham importante. Sejam pessoas no mundo, no país, na igreja, dentro da sua casa. E eu queria ver um pouco das imagens que vocês prepararam. E quem não preparou a imagem, falar as pessoas que você acha importante. Eu não sei se dá para ver, mas eu sei o padre. Da Padre Sávio, né? Isso, um homem importante na igreja. Por que ele é importante? Porque ele leva a palavra de Deus às pessoas. Meus pais, minha irmã, todos meus amigos. E
Acho que só isso, né? Meus Beleza. avós, meus avós. Deixa eu tentar colocar a foto aqui. Eu preparei a imagem do Papa, porque eu acho ele uma pessoa muito importante para a igreja, que ele ajuda muita gente e que ele passa a palavra do Senhor. Da pessoa aqui. Estão conseguindo ver? Sim, Alguém conhece? Os mais novos? Nelson Mandela. Esse é o Nelson Mandela. Eu coloquei o Nelson Mandela. Nelson Mandela é um cara que viveu um processo regime do apartheid, e aí quando ele subiu ao poder, ele podia fazer justamente o contrário, né? E ele falou, não, você não paga o mal com o mal, você paga o mal com o bem. Então, em vez dele continuar o processo, né, de racismo agora invertido, não, ele falou, não, vamos acabar com isso, vamos unificar o país em torno de um prol de uma coisa maior. Eu não vou repetir não, porque alguém já colocou o Papa Francisco, e eu acho que ele tem uma importância absurda no mundo de hoje, né? Ele faz coisas que a gente nem imagina. Você vê, ele construiu uma lavanderia para os moradores pobres de Roma poderem lavar a roupa e viver com um pouco mais de dignidade, né? No meio da pandemia, ele acolheu os grupos excluídos, que ninguém queria ajudar, que viviam em Roma. Fora que o que ele já faz por si só, por um monte de coisa que ele já faz pela nossa igreja. Então, são duas figuras que eu lembrei agora, né? É lógico que eu lembro da minha família também, porque eu sou por causa do meu pai e da minha mãe, né? Então não tem jeito de não falar deles. Mas eu pensei nessas 4 pessoas. Também. Graciane, você aqui, ó. Aí ele achou, Graciane. Eu sou importante, Alexandre. Você e sua mãe também levam o evangelho às pessoas, né? Nós, adolescentes, e sua mãe para os mais velhos também na oficina dela. Obrigada. Obrigada. Minha mãe está aqui do lado escutando, tá, Alexandre? Pediu para agradecer. E só uma dica, já que ele falou de oficina de oração, quem quiser fazer, eu já fiz algumas vezes, é uma maravilha, viu? Um treino muito bom de fazer. Para quem tem alguma dificuldade de estrutura de oração, eu aprendi a rezar mesmo, a orar, foi na oficina de oração. Então, quem quiser fazer, fique à vontade. A minha mãe é guia da oficina de oração, tem muitos anos, e tem não só para adultos, né, mas tem para crianças, jovens. Então, assim, quem necessita mesmo orar, aprender a orar, silenciar na hora que tem que silenciar, eu tive a oportunidade de fazer o ano passado, né, ela me orientou e eu fiz, e é muito bom mesmo, dá uma paz de espírito muito grande para a gente. E às vezes a gente não presta atenção nisso. Uma outra coisa, né, para quem tem problemas com ansiedade, depressão, ajuda, mas ajuda muito, porque você aprende a relaxar o corpo dentro de uma oficina. Vou então colocar algumas que eu preparei aqui para vocês. A imagem que eu achei. O Padre Sávio, o Papa, minha mãe, meus filhos. Um pouco, né, os bombeiros, as polícias, né, são pessoas também que estão nos auxiliando aí, né, nos salvando muitas vezes do perigo, né? O Papa e o Padre Sávio, por levar sempre o Evangelho. Minha mãe e meus filhos, que são o combustível para mim viver. Agora, essas pessoas que nós falamos, que nós mostramos, seja na sociedade, seja padres, médicos, pessoas da nossa família. O Alexandre citou aí, né, a catequista, a madrinha dele, né, a minha mãe, sejam professores, bombeiros, igual eu coloquei lá. Cada um tem o porquê de ser importante na vida do outro. Cada um tem o seu papel. E também a consequência na vida e no reino de Deus.
Muitas dessas pessoas têm missão de fazer o bem, mas muitas também não são perfeitas, têm os seus erros. E hoje eu queria que vocês conhecessem pessoas também que erram, né? Mas que tentam acertar. Você também pode enxergar agora uma pessoa que também é importante, que é importante para Deus, que é importante para muitas pessoas. Nesse momento, para você enxergar essa pessoa, você vai pegar esse espelho que eu pedi para você separar. Você vai olhar para esse espelho que eu pedi para você separar. Pegaram aí? Não tem que ter medo, não. Tem que acreditar. Já tô. Isso. Agora olha para o espelho. Olha para o espelho e vê a pessoa importante que tem aí. Oi. Isso, olha para o espelho, a pessoa importante que tem aí. Essa pessoa aí, que aparece no espelho, apesar de errar, tenta muitas vezes acertar. E é muito importante para muitas pessoas. E eu posso dizer que essa imagem que está aí é uma pessoa escolhida por Deus para evangelizar as outras pessoas. Não é isso que a gente veio falar um pouquinho hoje? Então, muitas das vezes, né, conforme o Evangelho falou, a gente tem medo. Medo de nos mostrar, medo de falar, medo de errar. Mas Deus nos escolhe para evangelizar em seu nome. A gente pode ver uns evangelhos atrás, no dia de Pentecostes, né? Jesus chega para os seus discípulos com medo, e Jesus envia o Espírito Santo para os acalmar e dar coragem, para eles poderem seguir o caminho e levar o evangelho. Na Semana da Santíssima Trindade, também nós vimos, novamente, Deus enviando os discípulos. E, novamente, eles tiveram que ter coragem para anunciar o evangelho. E hoje, nesse evangelho, várias vezes, Jesus nos fala: não temais. Ele fala 3 vezes no Evangelho: não temais. Naquela época, lá no Antigo Testamento, essa frase era dirigida aos profetas, ao povo de Israel, que às vezes, quando eles iam eleger alguém para o serviço, eles confiavam a missão, e aquela pessoa eleita, ela sempre vai se confrontar com forças. Então, nós que somos eleitos pelo Pai, sempre a gente vai ter confrontos com pessoas que, às vezes, com palavras adversas, tentando nos desanimar, trazendo sofrimento, perseguição. Mas Deus está ali, assegurando, através da sua presença, a sua ajuda e proteção. Nesse evangelho, vem trazer muito bem isso para nós. Que ao enviar os discípulos, ao nos enviar, Jesus dá a sua presença, a sua ajuda, a sua proteção, para que nós podemos superar o medo, a angústia e superar as perseguições que vêm quando a gente está fazendo bem, quando a gente está anunciando a boa nova. Lá no versículos 26 e 27, Jesus pede que os discípulos não deixem o medo impedir
que venham proclamar a boa nova, né? A mensagem que Jesus traz no Evangelho é uma palavra libertadora. Às vezes, por causa de medo, de riscos que corremos, a gente se acovarda, a gente tem medo de incomodar as pessoas, de incomodar o mundo, de mostrar a mensagem que deve ser proclamada com coragem, com convicção. Igual eu falei muito semana passada, sobre as ruas e sobre os telhados, a gente não deve deixar de proclamar a palavra, essa palavra que liberta todos os homens e mulheres. No versículo 28, Jesus pede para que a gente não vença o medo da morte física. Ali, ele fala, né, que nós seremos perseguidos e podemos ser eliminados fisicamente. Mas, ali, esse momento decisivo para dizer que, ao morrer, nós chegamos à vida plena, à sua vida definitiva. E nós sabemos que isso é um dom. Deus nos oferece isso. E, às vezes, a gente tem muito medo de perder um ente, né? Igual essas pessoas que a gente colocou, que são importantes, o padre, a nossa família. A gente tem medo desse dom, né? Das pessoas irem para a vida eterna. E ele vem sempre nos preparar para isso, para que a gente tenha que ser fiel a ele no caminho que ele fez para nós. Lá, quase no finalzinho, versículos 29 e 31, aí os discípulos descobrem a confiança que devem ter no Pai, em Deus. Ele revela a forma de Deus, fala como que Deus conhece o homem, seus problemas, as suas dificuldades, e que esse Deus é Pai dele e é nosso Pai, um Pai cheio de amor, um Pai cheio de ternura, preocupado em cuidar de seus filhos, em proteger seus filhos. Então, ao mesmo tempo que Deus nos mostra o caminho, nos dá aquela certeza que a gente tem que proclamar o Evangelho, está ali do nosso lado, sempre conduzindo o caminho. Para quê? Para que a gente tenha coragem, para, como foi falado nesse Evangelho, que a gente não tenha medo. Não tenha medo de mostrar Deus e seu Filho Jesus para as pessoas. Essa é a nossa certeza de filho de Deus. Da gente ser discípulo, sem medo, sem preconceitos. Né? Muitas vezes a gente tem preconceito. Né? Ah, aquela pessoa vai falar para mim, mas ela não pode estar falando para mim porque a vida dela é assim, assado, cheio de erros. E nesse Evangelho, Jesus nos mostra que mesmo errando, nós podemos, nós temos que ter coragem para vencer o medo do preconceito, o medo das dificuldades, o medo das perseguições. Porque quando a gente assume a missão de ser discípulos, nós também somos perseguidos. No finalzinho, já nos versículos 32 e 33, Jesus nos faz uma advertência. Que a nossa atitude de discípulo deve ser fiel. Nós devemos manter fiel a Deus e a seus projetos, testemunhando com coragem, uma vida plena, coerente, fazendo parte da comunidade mesmo de Jesus. Muitas vezes também lá no Evangelho,
eu vi lá no início que, logo que fala que Deus fala assim, aquilo que está encoberto será descoberto. Então, muitas vezes, nós temos uma evangelização de mentiras. Então, para Deus, aquilo que estava encoberto, aquilo que você tentava esconder, né? Para Deus, tudo está descoberto. Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Então, a gente tem que agir como discípulos dele, com a verdade, com a fidelidade na nossa comunidade. Então, lá no início, quando eu perguntei da confiança, né, que o Alexandre disse que devíamos ter confiança na palavra do Senhor, né, e que ele iria evangelizar com coragem. Então, é esse o caminho. A gente tem que evangelizar as pessoas com coragem. Pode, igual semana passada, o meu computador não querer funcionar para mim não ter um encontro. A internet não querer uma coisa tão simples, né, Carlos? Era uma simples tecla que eu tinha que apertar no meu computador para fazer funcionar. Mas logo eu usei de outro recurso, né? Eu não tive medo. Eu usei outro recurso, vou usar o celular, vou usar outra coisa, para a gente não perder o nosso encontro. Então, a gente não deve ter medo. Vai ter obstáculos, vão ter, às vezes, pessoas querendo te colocar para baixo no seu caminho, mas você tem que ter coragem, ter fé naquele Pai que nos ama, naquele Filho que nos ama e no Espírito Santo que nos santifica, conforme a gente viu há uns domingos atrás com a Santíssima Trindade. Devemos tirar as coisas que nos destroem, que é a dependência do outro, o ódio, o preconceito, a indiferença, suspeitar do outro, julgar sem saber, também a exclusão e o abuso. Às vezes, se eu sei mais, eu menosprezo o outro. Então, tudo isso é um medo oculto que a gente deve tirar, desamarrar. Isso que vai fazer a gente ter coragem. E a partir do momento que a gente segue o Evangelho e pratica o Evangelho como discípulos de Jesus, nós não temos mais esse medo. Nós fortalecemos com muita coragem. Neste momento que nós estamos atravessando dessa terrível contaminação do Covid, muitos medos nos aparecem todos os dias, com muita frequência. Eu vou sair na rua, eu vou colocar minha máscara, eu vou usar meus artifícios de higienização, mas será que o outro está fazendo a mesma coisa? Então eu saio com medo de saber que a qualquer momento eu posso ser contraída com essa doença, porque eu não sei se o outro está tomando a mesma precaução. Se a gente vai, às vezes, num ambiente que ficou sabendo que alguém foi contaminado, a gente tem medo de voltar naquele ambiente. Então, é o medo que fica dentro de nós. E esse medo, se a gente deixar ele tomar conta de nós, a gente vai adoecendo. Porque ele vai acabando com a nossa fé, com a nossa esperança, com o amor que a gente tem pelo nosso Deus, pelo nosso Jesus. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho daquele medo que tem dentro de nós. O medo de dentro de nós, do nosso coração, é bem maior que o medo que nós encontramos na rua, de um inimigo que está querendo nos derrubar, mostrando os nossos fracassos. Então, nosso medo interior, às vezes, de um trauma, de uma coisa que eu quis fazer que não deu certo, de um estudo que eu planejei tanto e tirei uma nota baixa. Então, esses medos a gente tem que ir trabalhando dentro de nós. E sempre buscar o diálogo com as pessoas.
porque isso vai nos fortalecendo, nos amadurecendo e acabando com esses medos. Às vezes a gente deseja tanta coisa na nossa vida e às vezes a gente tem medo de concretizar porque não sabe se vai dar certo. Então eu acho que a gente tem que pegar um pouco desse evangelho, de escutar Jesus. Vá em frente, não tenha medo. Faça aquilo que você tem em mente. Pode até dar errado, mas pelo menos você tentou. Você foi em busca daquilo que você queria. Você não ficou com aquele sofrimento de que poderia ter feito e dado certo. Então a gente tem que vencer os medos, principalmente aqueles medos que tem dentro de nós. Nesse momento que a gente está vivendo, afastado um dos outros, a gente vive de medo, né? Medo de como vai ser quando a gente voltar à nossa vida normal, né? Quem trabalha, que está em um home office, como que vai ser? Como que vai ser meu contato com o outro? A gente na igreja, vivendo agora esse momento da gente começar a abrir a igreja, como que vai ser, né? De ter contato com o outro. Os medos que tem na nossa cabeça. Então, eu acho que a gente deve se apegar muito com Deus, com o seu evangelho, com Jesus, para a gente viver esse momento com muita paz, com muita tranquilidade, para que a gente possa, daqui a uns dias, não estar mais nesses encontros virtuais, mas estarmos alegres e podendo nos abraçar uns aos outros. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês. Se o Carlos e a Jomara quiser acrescentar alguma coisa, podem ficar à vontade. Gostaria de colocar uma situação que eu acho que é importante a gente... Ixi, não estou vendo ninguém. Agora estou. Sim. Que é interessante olhar desse jeito, né? Sexta-feira foi o Sagrado Coração de Jesus, né? E a passagem do Sagrado Coração de Jesus, no final, era... Eu até separei quando você estava falando, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Daí ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. A gente vive esse monte de medo, e acaba tendo esses montes de medos, né? E eu tive essa partilha de uma amiga minha, que na sexta-feira eu mandei a oração do Sagrado Coração para ela, e ela tem um primo. Olha como é que é complexa a situação. Ele sofreu um acidente, ele tinha um problema de drogas, está se livrando das drogas, aí no meio dessa confusão de pandemia, ficou um pouco mais agitado, foi tentar pular um portão da casa dele mesmo, furou entre o pulmão, quase perfurou o coração, aí foi para o hospital, porque teve que ser feita cirurgia. Qual que era o medo dele? Pegar o Covid. Aí ele parou de não dormir, já tem um certo tempo isso, ele começou a não dormir, mais preocupado de ficar doente do que da própria cura que ele teve, do próprio livramento que ele teve de não estar sendo livre das drogas, de estar sendo livre de fato de não ter se machucado. Aí uma condição simples, nós mandamos uma oração para ele, ele começou a rezar, e hoje ele deu o feedback dele, falando que, graças a Deus, ele voltou a dormir, que era uma das coisas que mais estava impactando ele. Você vê que o que estava impactando ele não era a dor na costela que foi perfurada, era o medo de alguma infecção, o medo pelo fato dele ter tido uma operação, dele estar mais fragilizado fisicamente, e isso impactar e ele pegar o vírus. Então, às vezes, são medos que nos aprisionam, e quando você colocou que a gente tem que fazer as nossas coisas, se aquele momento não aconteceu do jeito certo, e você entregou, você deu o seu melhor, você entregou isso nas mãos de Deus, é porque não é a hora ainda. Fica tranquilo, porque não é a hora ainda. Deus está te preparando algo muito melhor. Então, às vezes, a gente fica assim, mas eu fiz e não deu certo, eu confiei tanto em Deus. Calma. Talvez aquela não seja a hora melhor. Talvez você ainda não esteja preparado. Talvez o seu entorno não esteja preparado para aquilo de bom que você vai apresentar. Então, mantenha calma em tudo isso, né? A gente está vivendo esse período e surgem esses medos mesmo. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer na igreja? Como é que eu vou fazer na escola? Como é que eu vou fazer no serviço? Como é que eu vou fazer fora de casa?
acalmar o coração, né? Hoje Jesus fala isso 3 vezes mesmo, né? Acalma o coração, fica um coração tranquilo, porque a gente que se coloca nas condições deles e os exemplos que cada um colocou das fotos, né? Achei muito legal. Uns colocaram figuras da igreja, outros colocaram a sua própria família, que também são muito importantes. Pode ficar tranquilo que Deus está cuidando de cada um do jeito certo, na condição certa. Deus dá o remédio na dose exata para cada um. Para cada um. Para cada um vai ter o seu remédio. Então não se preocupe quanto a isso, não, que Deus cuida de cada um com um carinho que só Ele tem. Então podem ficar tranquilos em relação a isso tudo. Até meio emocionada aqui com a sua fala. É o seguinte, a Graciane até, né, presenciou essa semana. Eu tive um medo muito grande com relação às coisas que Deus tem colocado na minha vida para poder fazer, né? Então, assim, por fatos exteriores, né, esse medo praticamente tentou me paralisar, né? Foi um medo que veio, me causou temor, e assim, por já ser uma pessoa que sofre com ansiedade, né? Porque eu sofro desse mal chamado ansiedade, infelizmente, tem coisas que eu fico assim agitada por demais, né? Porque infelizmente a gente faz, né? Mas a gente não faz para agradar a uma pessoa, a gente não faz para agradar a outra pessoa, a gente faz para agradar a Deus. E nem sempre, às vezes, quando uma coisa não sai legal, nem sempre as pessoas sabem entender aquilo, né? Igual a Graciane colocou, no dia que ela tentou gravar o encontro, ela não conseguiu gravar o encontro, ela fez de outra forma, mas ela o quê? Encontrou um meio de estar transmitindo o encontro para a gente, né? E muitas das vezes isso não acontece. Quando você, né, dentro de uma esfera que eu digo assim, sociedade geral, dentro da igreja, dentro de uma escola, no seu trabalho, entendeu? Qualquer coisa, quando você faz alguma coisa que não é aquilo que as pessoas talvez estavam esperando, né? Aquilo as pessoas tentam te frustrar, te colocar medo, e esse medo te paralisa. E isso não é legal. Eu senti isso essa semana e foi muito ruim. Foi muito ruim, que eu fiquei muito mal, né? E esse encontro aí, ele veio justamente para quê? Me fortalecer, de que eu estou fazendo o meu melhor, estou no caminho certo. Se não alcançamos ainda aquilo que deveríamos alcançar, entendeu? Porque não chegou o momento de Deus, né? Eu tenho entendido dessa forma. Fala. Tá faltando, quando você sentir assim, olhar mais nesse espelho. Mostrar que você é importante para Deus. Então, quando você se sentir da forma que você está sentindo, você olha para o espelho e vê que você é importante para Deus. Não importa o que fale ou o que faça. Eu queria agora escutar, para a gente finalizar, de cada um. O que vocês sentem no coração ao perceber que é muito, mas muito para Deus? Sei lá. Não sei. Eu acho que eu me sinto melhor, com certeza. Única. Eu sinto confiança em Deus. Me sinto bem. Sabendo que Deus olha por mim todo dia. É isso. Me sinto confiante pelas minhas orações que eu faço todo dia, por tudo que eu faço, servindo a Deus. E é isso, eu sinto confiança em Deus, porque Deus sempre guarda os justos, ouve a oração dos justos, e os justos somos nós, né? Então, eu sempre acredito que estou confiante nele. Estou me
estou protegido em tudo. Também sinto confiante nas orações que eu faço quando Deus manda as respostas. Mesmo que seja demorada a resposta, Deus sempre envia. Então, em tudo que Deus faz, eu sinto confiança e conforto. É isso aí, a gente tem que confiar, porque às vezes a resposta não vem naquela hora que a gente quer, né? Mas alguns dias, ou meses, ou anos, Deus nos mostra aquela resposta que a gente tanto queria, né? Então é a confiança, confiar na palavra de Deus e ser seu discípulo nessa missão que Ele nos confiou. Jesus, nós somos ainda adolescentes, mas reconhecemos a importância de sermos discípulos, missionários para a construção de seu reino. Então, pedimos que se faça presente em nossas vidas e nos envie o Espírito Santo para podermos obedecer seus ensinamentos e testemunhar com nossas vidas a maravilha que é viver ao seu lado. Contamos com a proteção de Nossa Senhora, Rainha das Missões. Amém. Então nós vamos encerrar o nosso encontro com um cântico, que é o que a gente deve fazer naquele momento que a gente sente medo, né? Que a gente sente que não vai dar conta. Entre as suas mãos. A mão de Deus, segura a mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura a mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura a mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, Quero que agora a todos mão de erguam as mãos. Deus Canta com e o coração, não abre na sua boca. Segura! segura a mão de Deus, segura a mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura a mão de Deus e vai. Do Senhor seja que existirá. Diga! Na mão e vai. Jesus Cristo prometeu Que jamais
Agora só você. Eu quero ver você. Bem forte. Segura. Pois ela te sustentará. Segue adiante e não olhes para trás. A gente estiver lá cansado, quase caindo, não querendo seguir, a gente tem que pedir: Jesus, me segura e vamos juntos, né? E bola para frente, fazer de novo. Você ganhou o prêmio aí, né? Trouxe a Raina hoje, vai levar o prêmio dela quando acabar essa pandemia. Ah, Ana Letícia? E assim vocês vão fazendo com os outros. Tem um grupo lá, ó, vão movimentando com os outros, para trazer cada dia um para o encontro. E quem sabe domingo que vem a gente não estejam todos. Quem tem o Facebook e Instagram, hoje nós vamos estar às 18 horas celebrando a palavra com o diácono Celso, de São Mateus. Então, eu quero ver os meninos participando lá, porque eu olho, vejo quem entrou, quem não entrou, se vocês estão praticando a palavra de Deus, tá bom? Então, espero que todos tenham gostado, tenham um bom resto de domingo aí, um abençoado, né, resto de domingo, uma boa semana, que todos fiquem com Deus e que levem essa frase: não tenhais medo, né, para a vida, em tudo que a gente for fazer. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abração para todos. Fiquem com Deus. Com Deus.